Então, só um momentinho. Então, boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui Renato Fonseca, na nossa terceira fase aí de aulas. Hoje nós vamos falar especificamente sobre gestão, né? Então, a gestão ela é muito importante para a gente planejar aonde a gente quer chegar, o quanto a gente pode comprometer de capital, né? O quanto a gente coloca os valores que a gente tem disponível em risco, né? De forma que não fique um crescimento pequeno e que a gente não arrisque muito o nosso capital para ter uma grande perda, beleza? Então a gente precisa trabalhar muito bem esse tipo de conhecimento para que a gente consiga aí ter o êxito nas nossas operações, beleza? Então, pessoal, como eu estava falando, né? A gestão vai ser basicamente a gente controlar tudo que a gente tem de lucro, tudo que a gente pode investir, né? Então, ela vai ser um plano estratégico do que a gente vai fazer em um determinado período de tempo, beleza? Então, a gestão leva em consideração o nosso capital atual, então tudo que a gente tem de valor atualmente e nossa expectativa de crescimento em um determinado período, beleza? Como a gente pode trabalhar esse período, né? É, Como vocês sabem, a nossa planilha de gerenciamento, que também é uma planilha de gestão, né? Ela trabalha lá os 12 meses do ano, né? É, Só que a gente pode começar ali fazendo, por exemplo, para um mês, né? O que a gente precisa fazer. Então, eu tenho um valor disponível, valor X disponível, né? Eu tenho uma quantidade de dias que eu estou me propondo a operar, e naqueles dias eu preciso fazer um lucro de tantos por cento, um crescimento de tantos por cento, né? A maneira mais conservadora da gente utilizar esse tipo de crescimento é como se fosse uma empresa. Então, por isso que eu falo muito para a gente tentar trabalhar como se fosse uma grande empresa, uma pequena empresa, né? Não uma grande empresa, mas uma pequena empresa. Então, o crescimento de uma empresa, por exemplo, ela varia ali, né? No máximo entre 15% ao mês. Então, se a gente conseguir ter um crescimento de 15% no nosso capital durante um mês, já é um crescimento bom, já é um crescimento que você consegue controlar e é o crescimento que a gente vai alcançar uma metazinha que vai crescer com o tempo, né? Como eu falo para vocês, a gente precisa ser muito realista, então não adianta a gente querer fazer grandes valores em pouco espaço de tempo, né? Vai aumentar a ansiedade, vai aumentar a carga de sentimentos, vamos dizer assim, e a gente vai ter um resultado muito ruim, que não é legal, tá? Então, a gente vai começar para analisar nossa gestão tendo um crescimento de 15%, beleza? Então, o que que a gente vai fazer? Inicialmente, né, nós vamos determinar, vou botar aqui, né, como fazer a gestão, como efetuar a gestão, beleza? Lá. Então, a gente vai determinar nosso capital. Então, quanto eu tenho disponível de capital, beleza? Vamos começar aí com R$ 250. Não, vamos começar com R$ 250, beleza? Eu tenho R$ 250, que é um valor que eu tenho disponível para poder fazer a operação durante esse mês. Então, eu tirei do meu orçamento R$ 250, eu estou começando a operar agora com gestão, com gerenciamento. Desses R$ 250, eu preciso ter um crescimento, tá? R$ 250 vai ser o nosso capital inicial. Capital que a gente começou a nossa empresa, né, de gestão, a nossa empresa de investimento. Beleza? A gente vai ter uma expectativa de crescimento opa, de 15%, certo? Que é o que a gente espera crescer durante esse mês, tá? Por que que eu estou botando um valor pequeno, né? Gente, que geralmente a gente consegue fazer ali em torno de 3, 4 entradas assertivas por dia,
né? Então vamos lá, eu tenho R$ 5, faço uma entrada, ganho mais 5, né? Faço aquela outra entrada, ganho mais 5, começo a operar com 9, né? Depois de 9 faço 18, 18, 32 por alto, né? A gente vai sair de R$ 50 para R$ 82, mais ou menos, né? Então, chega num valor muito próximo a esses 15%, tá? A gente joga um pouquinho para baixo essa nossa expectativa, porque o que vier vai ser lucro. Mas esse 15% ele vai trabalhar para a gente, mentalmente, na nossa cabeça, como sendo o stop, o nosso stop, nosso limite para parar. Se a gente consegue controlar esse limite nesses 15%, a gente opera pouco, a gente faz poucas entradas, a gente aumenta o nosso nível de assertividade, a gente começa a ter uma tranquilidade maior e a gente vai ver crescimento ao pouco. A gente vai ver um valor pequeno. Então, por exemplo, a Jéssica, né, que fala muito que tem medo de operar, tem, né, fica receosa, né? Ela vai trabalhar com um valor, com um lucro pequeno e ela vai condenar de início um valor muito pequeno do capital dela. E ela tendo um crescimento de 15%, de certa forma, vai ser bem proveitoso para ela. Então, ela consegue ver o resultado. E aí, se a gente for adicionar esse valor, né, então vai ser 250 mais 15%, R$ 287. Então, é um valor que não é difícil da gente alcançar no mês, esse nosso patamar, beleza? E você vai ficar sempre com essa meta de certa forma, um pouco pequena. Mas como a gente trabalha sempre com nível de assertividade grande, a gente vai passar dessa meta muito fácil. Então, se a gente mantém um crescimento de 15% todo dia, a gente chega facilmente aí a uns 1.500, R$ 2.000. E a gente não está dentro de um escopo que a gente espera muita coisa, beleza? Então, nossa expectativa de crescimento vai ser ali, ó, a gente chegar aos R$ 287, 287,50. Isso aqui é o que eu espero ganhar no mês, né? A gente está trabalhando com um valor muito pequeno, uma diferença muito pequena, né? Quem vê assim, olha, acho que nem adianta, nem compensa, né? Eu ter esse lucro aqui de R$ 280, 280, de R$ 37,50 em um mês para trabalhar nisso. Mas o que eu quero mostrar para vocês, né? Se a gente fizer um aporte diário, vamos dizer assim, um aporte diário nesse mesmo valor de 15%, beleza? Mesmo operando com mão fixa, tá? Mão fixa não, mas digamos que operando com entrada fixa. Entrada fixa. Sempre R$ 50, que é o que a gente coloca de mínimo lá, beleza? Quanto a gente vai ter diário? Vamos lá, eu tenho R$ 50 mais 15%. Então, ó, 57,50. 57,50, certo? Vamos lá. 57,50 não parece muita coisa também. E a gente geralmente faz com uma, duas entradas esse lucro aí, né? Quem não consegue fazer 7,50 em duas entradas, digita um. Quem consegue, digita dois. Só para eu continuar aqui, para ver se dá para continuar nessa pegada aqui. Vamos lá? Quem consegue, digita um. Quem não consegue, digita dois. Em um dia, de R$ 50, fazer 7,50 de lucro. Ó, Aldirleia consegue, Rafael, Fernando. Pouco, né? Mas vamos lá. A galera vai postando aí. R$ 57, tá? Em 20 dias, em 20 dias, 57,50 vezes 20 vão virar R$ 2.150. Tá bom para vocês esse valor? Um para quem tá bom, dois para quem tá ruim. Digita aí, pessoal, um para quem tá bom, dois para quem tá ruim. Ótimo, é bom para todo mundo, beleza? Se a gente tirar desses R$ 2.150 por R$ 250,
Opa, 2.150 menos 250. Ó, R$ 1.900 de lucro, certo? E no mês que vem, você pode tirar um valor aí de R$ 1.000 e operar com os 900. E aí você aumenta o seu valor um pouquinho, tá? Você vai ter um crescimento muito maior do que os 15%. Ah, Renato, eu vou acertar todo dia? Não, não vou. Eu sei que você não vai conseguir acertar todos os dias, é complicado, mas 7,50 é mais fácil de vocês fazerem diariamente, né? Ou se você perde num dia, você ganha no outro, do que se você esperar um valor muito grande. Por que que eu estou falando isso? A gente, quando opera em opções binárias, a gente tem a mania de querer começar a fazer muito valor. Então, eu boto 50, eu só vou parar quando eu fizer 4.000, quando eu fizer 500, R$ 600. Cara, se você levar em consideração de R$ 50, você fazer pelo menos os mais 50, dobrar aquele valor, né? Fazer R$ 100 por dia, R$ 100 por dia, vezes os 20 dias, já dá R$ 2.000. Só que é um pouco mais difícil de 50 você dobrar. Só que 7,50 já é mais fácil, beleza? Então, o que que acontece? Deixa eu conferir isso aqui, 57,50 vezes 20 mesmo. 57,50 vezes 20. 1.150. Peraí, fiz a conta errada aqui, deixa eu ver. 1.150. Que também já é um valor muito bom, beleza? O que que vai acarretar isso aqui? Essa aqui é a nossa expectativa mínima. Então, uma, duas entradas você faz esse lucro. Mas se você está confortável, você pode subir um pouquinho, tá? E fora isso, o que que vai acontecer, né? Vou botar aqui. Já fiz mais ou menos a nossa gestão. E o que que a gente vai saber agora? Vamos começar a trabalhar com juros compostos, que é aquilo que eu falo. Você pega aqui juros simples, no caso, né? O que seria isso? Eu já trabalho com um valor de lucro. Então, os R$ 250 que eu tirei para operar é um valor que não vai me fazer falta em casa, é um valor que eu tenho para operar lá, tá? Então, esse valor, o que vier dele, eu preciso guardar. Eu não vou tirar para gastar para outra coisa. Por quê? Porque se eu tiro esse valor, eu acostumo a ficar retirando o valor das minhas entradas e eu vou cada vez mais condenando o meu capital. Então, eu não vou ver juros, beleza? Não vou conseguir ver juros. Vou ver lucro, desculpa. Eu vou ficar sempre nessa situação. Eu ganho, 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 mas eu não tenho dinheiro no meu capital. Meu capital não sobe. De início, tá? No primeiro mês, no segundo mês, que a gente tem um lucro legal, é bom que a gente não tire nada, né? O Fernando perguntou aí, no outro mês, qual eu vou tirar dos 1.150 para aumentar o capital? Cara, se puder, não tira nada. Se não puder, mantém um crescimento. Então, ali, ó, deixa no mínimo uns 15%, 287. Para quê? Para você ter um crescimento maior e conseguir crescer. Mas se você pode deixar mais, aí a gestão é sua. É você que trabalha com o seu dinheiro. Cada um sabe aonde aperta, né? Então, às vezes eu faço esse dinheiro e eu preciso utilizar ele durante o mês. Mas se eu puder segurar o máximo desse valor, eu vou ter um crescimento maior. Porque o que que acontece? Você vai se acostumar a ter uma lucratividade diária no mercado, a ter um aporte diário no seu mercado. E você vai ter sempre um dinheirinho entrando. E com o tempo, esse dinheiro ele vai aumentar cada vez mais. É aquele lance do exponencial, né? Lembra que eu adoro desenhar isso, eu sempre desenho? Então, as entradas elas começam muito pequenas, elas vão subindo, e daqui a pouco eu estou trabalhando com valores maiores e tendo lucros maiores, tá? Opa, peraí que apagou. Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou ter as entradas e cada vez eu vou ter lucros maiores. Então, no início, eu estou trabalhando aqui ó, com um crescimento pequeno. Se eu tirar esse valor esse capital aqui, desse dinheiro, ele vai dificultar, ele vai voltar para um patamar inferior, ele vai tentar crescer, mas vai ser mais trabalhoso, certo? Então, o que que a gente precisa fazer? A gente espera um tempo que é um tempo tipo para rentabilizar. Quem faz aula com a Pri lá, a gente não fica o mês inteiro, investe um dinheiro de fundo e espera lá 30 dias para poder sacar aquele dinheiro. Cara, é a mesma coisa aqui, ó. É 30 dias, 40 dias, 60 dias que eu preciso esperar para começar a ter um lucro maior. Porque a partir daqui, ó, eu começo a ter uma subida, eu começo a ter um diferencial maior. Então, se eu tirar aqui, ó, eu tenho crescimento.
Eu posso usar a parte desse dinheiro, seria essa parte aqui do dinheiro, e eu continuo crescendo. A partir daqui, ó, aí eu estou feliz, porque eu estou ganhando cada vez mais, e aí aqui eu começo a realmente ter um lucro que vai compensar eu estar no trabalho. Só que quando eu chego nesse ponto aqui, digamos que em 6 meses, um ano, dependendo de quanto tempo e como está a dedicação da pessoa, eu já faço uma segunda fonte de renda que vai me dar um capital muito legal, beleza? Tem problema não, tá, Odirley? Depois vai estar salvo lá. Então, vale a pena a gente aguardar um tempo e a gente fazendo essas retiradas de uma forma mais devagar. Para quê? Para o nosso dinheiro render. Se você for colocar em qualquer outro tipo de investimento, você vai demorar um certo tempo. Opções binárias, você operou, ganhou, você sacou. Mas se você gasta, você nunca vai sair desse patamar aqui. Você vai estar sempre aqui. Que é o que acontece com todo mundo. E aí a gente fica a vida inteira, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. A gente nunca tem um lucro. Beleza? Então, gente, a gente vai trabalhar dessa forma. A gente de início segura o valor, depois a gente vai ganhando, beleza? Como eu vou trabalhar durante esse meu mês que eu estou criando a minha gestão? Vou trabalhar com juros simples. Então, o lucro que eu tenho aumenta meu capital. Se o lucro que eu tenho aumenta meu capital, eu sempre opero com aquele limite que a gente sempre especificou de 10% do capital. Então, vamos lá, né? Para a gente ter uma ideia. Fiz R$ 50, certo? É o mínimo que eu posso fazer de aporte. Apesar de eu ter 250, eu não posso colocar 25. Bom, não na Cotex. Na Pocket a gente até consegue, mas na Cotex a gente não consegue. Então, vamos trabalhar aqui com R$ 50, beleza? Esse valor de R$ 50 é o mínimo que eu posso colocar. Eu operei hoje, tive um lucro, ele mudou para 57, certo? Então, eu tenho 287 reais no meu caixa, né? Eu vou operar os R$ 50 até eu chegar no 500. E isso eu sempre falo para vocês, né? E aí eu vou colocar aqui. Se meu capital estiver abaixo de 10% do mínimo, do depósito mínimo, eu mantenho o mínimo, certo? Não tenho menos de R$ 50, né? De 10% até eu chegar a 500. Mantenho 50 e vou guardando dinheiro para que esse dinheiro uma hora chegue, o meu caixa chegue até R$ 50. Beleza? Então, vou botar aqui até entre parênteses aqui. Guardo todo o valor até chegar a mínimo vezes 10. Esse mínimo vezes 10 vocês entenderam por quê, né? Alguém não entendeu? Então, beleza, todo mundo entendeu. É o mínimo vezes 10. Então, se eu tenho R$ 50, eu vou guardar o meu dinheiro e eu vou esperar e dando sempre entrada fixa de R$ 50, colocando R$ 50 no nosso capital diariamente, até que eu faça os 500. A partir do momento que eu passei dos 500, né? Passei do valor. Peraí. Passei do valor. Inicio operando sempre 10% do capital como. Vou botar banca, né? Como banca. O ideal era capital, mas se eu botar capital vai confundir. Então, tipo, eu vou operar sempre 10%. Então, o que que vai acontecer? Estou com minha banca lá em R$ 500. Beleza? Tive lá, é, fiz lá mais
R$ 85. Então, eu fiquei com 585, né? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar 10% disso aqui. Então, amanhã, ao invés de eu botar os R$ 50, eu vou botar R$ 58,50. Beleza? Aí, desses R$ 58,50, digamos que eu fiz R$ 70. Então, eu tenho 585 mais R$ 70 desse valor, 655. Depois de amanhã, eu vou entrar com R$ 65. Aí eu fiz mais R$ 50. Aí eu vou fazer 655 mais 50. Meu capital do outro dia é 705. Eu vou fazer a entrada com R$ 70. Opa, R$ 70. O que que vai acontecer com isso, pessoal? Quando eu comecei fazendo 7,50 de lucro, né, de R$ 50, então 50, peraí, R$ 50 mais 7, desculpa, mais 15%, opa, eu precisava de 7,50, agora eu tenho R$ 70 mais 15%. Então, agora, ó, o meu lucro é de R$ 18. Só que eu continuo dando a mesma quantidade de entradas que eu daria se eu tivesse R$ 5 de entrada inicial. Eu vou fazer lucro maior. E aí que eu começo a perceber, na minha escala de crescimento, essa subida, essa aqui, ó, onde o lucro começa a aumentar. E cada vez mais esse valor aqui vai ser maior. Por quê? Estou fazendo um aporte para o meu caixa está me gerando uma possibilidade de entrada cada vez maior. Ao mesmo tempo, eu continuo disponibilizando 10% do meu capital, tá? Que vai me dar uma entrada, um lucro maior, que vai voltar para o meu caixa. Então, meu caixa, meu ganho e o meu lucro. Isso vai ser crescente. Então, ele vai crescer, geralmente ali diariamente, pode ser que ele demore uma semana para a gente sair dessa faixa de entrada mínima de 50, mas a gente está sempre acumulando capital. A gente não está entrando muito porque a gente está tendo uma expectativa de lucro pequena, tá? Só que a gente consegue chegar nesse objetivo e parar. E aí, o que que acontece? Toda vez que eu chego nesse objetivo, várias coisas podem acontecer. Pode ser que durante o dia eu ganho um pouco mais do que 7,50, então eu junte um valor a mais. Pode ser que eu consiga fazer uma entrada um pouco maior, ter um lucro de 10, R$ 12, tá? Eu estou ganhando dinheiro, juntando dinheiro para o meu capital e eu saco todo dia. E eu não vou perder. E aí, na cabeça de quem está operando, eu estou sempre sacando dinheiro e a minha conta está sempre crescendo. Eu começo a ver um crescimento, eu começo a ficar mais confiante nas minhas entradas, eu começo a trabalhar mais facilmente, tá? E eu vou ter um lucro bem maior. Por quê? Porque eu estou operando numa faixa que é muito aceitável para mim, beleza? Então, operando os 10% do capital, sempre como banca, tá? Com certeza, utilizando esses juros compostos, esse valor de 1.150 ele vai subir e vai chegar a 2.000, 2.200, dois e pouquinho. O que depende disso? A sua assertividade e a capacidade que você tem de guardar dinheiro. Então, você sempre vai trabalhar e sempre vai ter um resultado final maior do que o esperado, porque você está sempre trabalhando com os juros compostos quando você ganha o dinheiro. Beleza? A gente faz uma expectativa aqui, como eu estou fazendo aqui, ó, aqui, de lucro operando com capital fixo. Mas a gente sempre vai crescer, beleza? E aí a gente vai ter um lucro. Aí o Jurandir está perguntando, saca só a diferença da meta? Não, aí é aquilo que eu sempre falo. Diariamente, o que você colocou na tua banca diária, você vai sacar tudo. E você vai fazer um outro aporte no valor maior no outro dia. Por quê? Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma aluna da gente que foi deixando o dinheiro crescer, o dinheiro parado na corretora, e ela perdeu os R$ 400 ou R$ 600.
Então, todo dia a gente faz um saque, todo dia a gente faz um depósito. Vou colocar aqui também, né? Então, diariamente, efetua saque, efetua depósito e saque total após a operação. Por quê? Pode acontecer da gente perder um dinheiro. E aí, para a gente não deixar lá e querer operar mais, a gente tira por segurança também, tá? Quando eu não vou retirar? Quando eu tiver menos de 50, que eu não posso fazer saque. Aí, infelizmente, eu tenho que trabalhar de forma a melhorar aquilo ali. Ou eu coloco mais 50 no outro dia e tento correr atrás do prejuízo, fazer um lucro maior, ou eu saco, ou eu tento operar aquele outro valor para fazer uma meta maior, mas eu sei que eu vou ter um crescimento um pouco menor, tá? O controle, tá? De entradas, o controle de perda, né? Todos os outros controles a gente vai falar no gerenciamento. Isso eu vou falar na aula de amanhã. Não vou inserir muita coisa, por quê? Porque isso aqui tem que ficar gravado, tem que ser entendido por todo mundo. E eu sempre falo, isso aqui a gente não tem como mudar. A gente tem que trabalhar isso aqui sempre. O operacional da gente a gente muda, a gente pode variar, cada um tem o seu. Isso aqui tem que ser feito por todo mundo desse jeito. Por quê? Porque senão você perde o controle do seu ganho. Você perde a ideia se você está ganhando ou perdendo. Você perde até essa noção de que a parada está dando certo e você começa a desanimar. Então, vai gerar vários problemas que podem interferir no operacional de vocês lá na frente. A gestão vai ser tipo o alicerce para as operações de vocês, beleza? Amanhã a gente vai começar a trabalhar com gerenciamento. Vou mostrar para vocês como é feito o gerenciamento, que muita gente já conhece, tá? Que é a estrutura, né? Para vocês começarem a construir a empresa de vocês. Essa gestão que eu montei aqui está bem resumida, está bem tranquila, acredito que deva ter sido fácil de entender. Ela precisa ser respeitada para que a galera consiga ter um lucro. Não é um lucro grande, como eu estou mostrando para vocês, mas é um lucro que vai ser efetivo e vai fazer com que vocês consigam, a longo prazo, ter uma situação melhor do que o que vocês ficam operando. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que operar baseado no mês inteiro. Porque se você olhar a operação do dia e já gastar aquele dinheiro do dia, você vai estar sempre vendendo bala no sinal. Você vai estar sempre ganhando pouca coisa, voltando com dinheiro, gastando e tendo que tirar dinheiro, talvez você não tenha nem de onde, para continuar fazendo as operações. Então a gente começa a melhorar o nosso rendimento quando a gente pega esse dinheiro e começa a trabalhar como realmente um investimento. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Não vou estender muito essa aula, porque essa aula é basicamente só isso aí mesmo, né? Então, não tem muita coisa, mas se alguém quiser perguntar, por favor, pode falar. Alguém tem alguma dúvida? Ficou explicado? Tranquilo, Renato. Beleza? Então, pessoal, eu vou printar isso aqui, eu vou salvar para vocês jogar no grupo. Comecem a criar o operacional de vocês. Esses valores, né, que eu passei aqui 250, isso aqui é um valor que eu estabeleci para dar aula, mas aí cada um vai saber o seu e vai colocar ali. E trabalhem dentro dessa faixa de lucro para vocês, tá? É a única forma que, a longo prazo, como eu sempre falo, vai fazer com que vocês tenham um lucro e uma visão melhor de investimento, beleza? Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção, né? A aula hoje foi rapidinha, porque não tem muito o que falar da gestão. Amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso, tá? Dúvidas, eu estou no grupo lá, pode me chamar. Se a galera quiser conversar um pouquinho lá e tirar dúvidas também, pode falar lá que eu vou estar aqui analisando, posso falar com o pessoal lá. E a gente vai se falando, tá bom? Eu estou pensando aqui em depois chamar a galera, quem quiser me chamar, a gente fazer um estudo de operação, assim, para todo mundo, um estudo de gestão. Então a galera me chama, a gente conversa, vê quanto pode fazer, a gente começa a traçar esse perfil aí para quem tiver dificuldade, tá bom? Pode me chamar e a gente vê um final de semana para fazer isso. Não precisa de live, não precisa de nada, dá para fazer lá no próprio WhatsApp. Só me chama no privado para eu poder trabalhar o de cada um, beleza? Então, pessoal, tenham todos uma boa noite.
Muito obrigado. A gente se vê amanhã. Amanhã aula de gerenciamento. Pô, peço a presença de todo mundo também, que é muito importante, tá bom? E a gente se fala. Valeu? Muito obrigado. Até amanhã. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Valeu, boa Obrigado. noite.